O sol ainda brilhava sobre as águas do mar da Galileia quando Jesus retornou à margem. A multidão, como de costume, já o esperava. Homens, mulheres e crianças se amontoavam à beira do lago, ansiosos por ver, ouvir, tocar. Muitos vinham em busca de cura, outros apenas por curiosidade. Mas no meio daquela multidão havia um homem cujo coração batia em desespero. Seu nome era Jairo, um dos principais da sinagoga. Um homem respeitado, conhecido por sua fé, sua posição, seu zelo religioso. Mas naquele dia, nada disso parecia importar. Ele não vinha como líder, vinha como pai. Jairo rompeu a multidão com passos rápidos. Seus olhos procuravam por Jesus como quem procura por arma, e quando finalmente o encontrou, caiu aos seus pés. Não se importou com sua reputação, com os olhares, com os murmúrios. Apenas se lançou ao chão, chorando, implorando: Senhor, minha filha está morrendo. Ela só tem 12 anos. Por favor, vem. Coloca tuas mãos sobre ela para que viva. A voz de Jairo tremia. Era o grito de um pai que já havia tentado de tudo. Médicos, orações, esperança. Mas agora ela estava por um fio, e Jesus era sua última chance. Jesus não hesitou. Seu olhar se encheu de compaixão. Ele se levantou e começou a caminhar com Jairo. A multidão, curiosa, foi junto. Apertavam-se ao redor, empurrando, comentando, perguntando. Mas Jesus seguia firme. Ele sabia que aquela não era apenas uma caminhada, era uma missão de vida. Enquanto caminhavam, algo inesperado aconteceu. No meio da multidão, uma mulher que sofria há 12 anos com um fluxo constante de sangue aproximou-se em silêncio. Ela havia ouvido falar de Jesus, sabia que ele curava e pensava consigo mesma: se ao menos eu tocar nas suas vestes, serei curada. Ela se esgueirou entre as pessoas, quase rastejando, e tocou discretamente na orla da túnica de Jesus. No mesmo instante, sentiu seu corpo ser restaurado. A dor cessou, o fluxo parou. Ela sabia, estava curada. Jesus parou. Quem me tocou? Perguntou, olhando ao redor. Os discípulos estranharam. Mestre, a multidão te aperta de todos os lados. Como podes perguntar isso? Mas Jesus insistiu. Alguém me tocou de verdade. Senti que de mim saiu o poder. A mulher, percebendo que não passaria despercebida, se aproximou, tremendo. Caiu aos pés de Jesus, como Jairo havia feito minutos antes, e contou tudo: sua dor, sua vergonha, sua fé. Jesus a ouviu com paciência e então, com ternura, disse: Filha, a tua fé te salvou. Vai em paz, fica livre do teu mal. A multidão ficou em silêncio. O milagre havia acontecido diante de todos, mas enquanto Jesus ainda falava com a mulher, alguém veio correndo da casa de Jairo. O rosto abatido, o olhar sombrio. Jairo, tua filha morreu. Não incomodes mais o mestre. Jairo paralisou. Aquela frase atingiu seu peito como uma flecha. Seu corpo perdeu a força. A esperança escorreu pelos dedos. Era tarde demais, mas Jesus se virou imediatamente para ele. Colocou a mão em seu ombro e disse: Não temas, crê somente. Ela será salva. As palavras de Jesus penetraram como luz na escuridão do coração de Jairo. Não temas, crê somente. Era como se naquele momento o tempo parasse, os murmúrios da multidão desaparecessem e apenas aquela voz permanecesse, firme, serena, inabalável. Jairo respirou fundo, não respondeu nada, apenas assentiu com a cabeça e continuou caminhando ao lado de Jesus. A fé que antes se quebrava pelo luto, agora era sustentada pela presença do Mestre. Jesus pediu que apenas Pedro, Tiago e João o acompanhassem. Os demais ficaram para trás. O ritmo da caminhada mudou. Já não havia pressa, já não havia medo. Havia uma convicção diferente, silenciosa, profunda. Ao se aproximarem da casa, os sons do lamento se tornaram audíveis. Choros, gritos, flautas fúnebres. Parentes e vizinhos se juntavam, como era costume, para prantear a morte da menina. As roupas rasgadas, os rostos cobertos de pó. O cenário era de dor.
Jesus entrou. Ao ver a comoção, declarou com voz firme: "Por que todo esse alvoroço e lamento? A menina não está morta, mas dorme." As pessoas pararam por um instante e então começaram a rir, não de alegria, mas de incredulidade. Riam de Jesus. Como alguém poderia dizer que ela dormia se já haviam confirmado sua morte? Mas Jesus não se importou com as risadas. Ordenou que todos saíssem. Ficaram apenas ele, os 3 discípulos, Jairo e a esposa. A casa silenciou. O ar estava pesado. O cheiro da dor ainda pairava, mas algo começava a mudar. Jesus entrou no quarto da menina. Lá estava ela, deitada, pálida, imóvel, o corpo sem vida, os olhos fechados, as mãos pequenas cruzadas sobre o peito. Parecia um anjo dormindo, mas todos sabiam que não era sono. Jairo se aproximou da porta e parou. Segurava a mão da esposa com força. Ela chorava em silêncio. Jesus caminhou até a cama, olhou para a menina com ternura, pegou sua mão com suavidade e com voz calma, porém cheia de autoridade, disse: "Talita cumi." Os olhos da menina se abriram. Ela respirou fundo, como quem volta de um mergulho. Seus dedos se moveram, sua cabeça virou devagar. Ela olhou para Jesus e então para seus pais. A mãe caiu de joelhos. Jairo cobriu a boca com as mãos, os olhos arregalados de espanto. O impossível acabara de acontecer diante deles. A menina se sentou na cama. Jesus sorriu. "Deem algo para ela comer." Era como se dissesse: "Ela está viva, cuide dela agora." A mãe correu até a cozinha e trouxe um pedaço de pão com um memel. As mãos tremiam, mas o sorriso no rosto era mais forte do que qualquer lágrima. Ela ofereceu o alimento à filha, que pegou com delicadeza e começou a comer. Aquilo, mais do que qualquer palavra, confirmava: ela estava viva. Não era uma visão, não era um sonho, era um milagre. Os discípulos observavam em silêncio, admirados. Pedro limpava os olhos disfarçadamente. João contemplava a cena com o coração em chamas. Tiago mal conseguia conter o sorriso. Cada um deles sabia. Estavam presenciando algo sagrado, uma demonstração do poder de Deus sobre a morte. Jesus chamou Jairo e sua esposa para perto da menina. Eles a abraçaram. O pranto deu lugar ao riso. A dor foi transformada em gratidão. A morte vencida pela vida. Jesus, então, os olhou com ternura e disse: "Não conte a ninguém o que aconteceu aqui." Era algo entre eles e o céu. Ainda não era o momento da multidão entender tudo. Algumas coisas santas precisam ser guardadas no coração antes de serem espalhadas aos 4 ventos. Ele se despediu com um último olhar, cheio de compaixão, e saiu da casa em silêncio. Lá fora, o sol já se punha no horizonte. A luz dourada tocava os muros de pedra e a brisa da tarde balançava suavemente as folhas das oliveiras. Enquanto caminhavam de volta, Pedro sussurrou: "Mestre, como é possível? Ela já estava morta." Jesus olhou para ele com um leve sorriso e respondeu: "Para Deus nada é impossível." Os discípulos continuaram em silêncio, cada um mergulhado em seus próprios pensamentos. Mas uma certeza crescia em seus corações. Estavam seguindo aquele que tinha autoridade, não só sobre doenças, sobre demônios ou sobre a natureza, mas também sobre a morte. E quanto àquela família, nunca mais seriam os mesmos. A menina cresceria, lembrando vagamente daquele momento em que a escuridão foi vencida por uma voz. Os pais, toda vez que olhassem para ela, veriam mais do que uma filha. Veriam a fidelidade de Deus, a resposta à oração, a recompensa de quem crê, mesmo quando tudo parece perdido. Naquela casa, onde antes havia choro, agora havia risos. Onde antes havia silêncio, agora havia canções. Onde antes havia luto, agora havia esperança. E tudo começou com um homem que ousou crer, e com um Deus que nunca chega atrasado,
O sol nascia devagar, tingindo de dourado os telhados empoeirados da pequena cidade. As sombras da madrugada ainda se estendiam pelas vielas, enquanto os primeiros passos da população começavam a soar pelas pedras irregulares do chão. Era um dia como qualquer outro, ou assim parecia, mas no ar havia algo diferente. Um murmúrio leve, uma agitação contida, como se o céu estivesse prestes a tocar a terra. Um nome corria de boca em boca: Jesus, o Nazareno. Todos falavam dele, dos milagres, das palavras cheias de autoridade, do olhar que atravessava a alma. Ele está vindo. Ele cura. Ele liberta. Ele toca os intocáveis. A esperança, há tanto tempo adormecida, começava a acordar nos corações. Velhos deixavam suas bengalas de lado para tentar vê-lo. Crianças corriam pelas ruas rindo. Homens e mulheres deixavam seus afazeres e se dirigiam para o centro da cidade. Todos queriam vê-lo, ouvi-lo, sentir sua presença. Mas enquanto a multidão se agitava em uma casa simples, afastada das vozes e da euforia, uma mulher observava em silêncio. Os olhos fundos e cansados acompanhavam o movimento das pessoas pela fresta da janela. Cada passo dela era pesado, não pelo corpo apenas, mas pelo tempo. Havia 12 anos que ela sangrava. 12 anos em que seu corpo havia se tornado prisão. 12 anos em que sua alma se arrastava pelos cantos da existência. Ela não era velha, mas parecia. A doença havia roubado sua vitalidade, sua juventude, sua cor. Seu nome havia sido esquecido por muitos. Já não era chamada por amigas. A família se afastou. Os vizinhos cochichavam. Ela era a mulher impura, a mulher que não podia tocar nem ser tocada. Uma presença incômoda, um lembrete vivo daquilo que ninguém queria enfrentar. A dor, a fragilidade, o fracasso da medicina, o silêncio de Deus. Ela já havia procurado todo tipo de ajuda. Médicos, curandeiros, homens que prometiam cura em troca de tudo. Deixou moedas em sinagogas, ofereceu orações silenciosas, submeteu-se a procedimentos dolorosos e inúteis. E a cada tentativa frustrada, algo dentro dela morria mais um pouco. A fé, que um dia foi viva, virou poeira no coração. Restava apenas a dor, constante, humilhante, silenciosa. O sangue não parava, e com ele escoavam a dignidade, a autoestima, o sonho de ser mãe, o direito de abraçar alguém sem medo de contaminá-lo. Pela lei, ela era considerada impura. Tocá-la era tornar-se impuro. Vê-la era virar o rosto. Ela era o oposto da vida, em um mundo que só celebrava os fortes. E então, com o tempo, ela se escondeu, sumiu dos círculos, desapareceu das festas e passou a existir apenas entre paredes, entre suspiros e lamentos. Mas naquele dia, naquele exato momento, algo diferente aconteceu. Um som novo invadiu sua casa, o som da esperança se movendo pelas ruas. Jesus. O nome fez seu coração estremecer. Ela ouvira falar dele. Boatos, testemunhos, histórias de leprosos curados, cegos que viam, paralíticos que andavam. Havia até quem dissesse que mortos haviam voltado à vida. E ele estava ali, perto, a caminho. Ela se levantou devagar. O corpo frágil mal sustentava seu peso. Mas os olhos, pela primeira vez em muito tempo, tinham brilho. Havia uma pergunta queimando dentro dela. E se ele também me curar? E se ele também me ver? E se eu conseguir chegar até ele? A mente tentava sabotar. Você é impura. Você não pode. Mas o coração insistia. Se ao menos tocar em suas vestes, eu serei curada. Ela colocou um véu sobre a cabeça. Escondeu o rosto, respirou fundo e saiu. As ruas estavam lotadas. Pessoas corriam, falavam alto, apontavam, tentavam avançar para a mesma direção. A poeira subia dos pés apressados e misturava-se ao calor do sol.
Homens altos, mulheres empurrando crianças, velhos apoiados em cajados. E ali, entre eles, uma mulher doente, escondida sob um véu, tentava passar despercebida. Ela sabia que não podia ser vista, sabia que não podia tocar em ninguém, mas não conseguia mais suportar a ideia de continuar sangrando, de continuar sendo invisível. Cada passo era uma batalha, o corpo tremia, a respiração era curta, mas havia algo dentro dela maior do que a dor. A fé não era uma fé teórica, religiosa, bonita. Era uma fé crua, a fé de quem já não tem mais nada a perder, de quem já tentou tudo, de quem só tem um último fio para segurar. E naquele dia, o fio era Jesus. Ela se esgueirava entre as pessoas, abaixada, desviando dos olhares, evitando o toque. Cada vez que alguém a empurrava, ela prendia o fôlego, com medo de ser reconhecida, com medo de ser rejeitada mais uma vez, mas ainda assim continuava. Porque ali na frente, entre as cabeças e braços, ela via a túnica branca balançando com o vento. Era ele, Jesus, estava tão perto. Ela podia senti-lo, o coração disparava, os olhos lacrimejavam, e então, num momento quase fora do tempo, ela se abaixou ainda mais, esticou a mão trêmula e tocou a ponta do tecido, a orla da túnica, apenas isso, mas isso foi o suficiente. Naquele exato instante, um calor percorreu seu corpo, um estremecimento, algo que ela nunca havia sentido antes, uma paz súbita, quase impossível de descrever. A dor cessou, o fluxo parou, o vazio foi preenchido. Ela sabia em sua alma, havia sido curada. Ela recuou, emocionada. O mundo parecia girar devagar, o som das vozes se distanciava, tudo ao redor se apagava. Só existia aquela certeza interna, forte como o nascer do sol. Ela não estava mais doente. Jesus parou. No mesmo instante em que ela recuava com o coração acelerado, ele deteve os passos. A multidão colidiu entre si com o susto da interrupção. Murmúrios surgiram. Por que parou? O que houve? Ele está bem? Jesus se virou lentamente. Seu olhar percorreu as pessoas ao redor. Havia algo sério, firme em seu semblante. Ele olhou para os discípulos e perguntou: Quem me tocou? Um silêncio desconcertante se formou. Todos se entreolhavam. Pedro, confuso e ligeiramente impaciente, respondeu: Mestre, a multidão te aperta de todos os lados e ainda perguntas quem te tocou? Mas Jesus não sorriu, não ignorou. Ele insistiu com os olhos firmes. Alguém me tocou, porque de mim saiu o poder. A mulher congelou. Seu corpo, que havia acabado de experimentar a cura, agora tremia de medo. Ela sabia que era com ela. Nenhum outro toque havia extraído virtude, nenhum outro gesto havia alcançado a fonte do milagre. Ela havia feito isso, havia transgredido a lei, havia tocado no mestre. O coração batia descompassado, as mãos suavam, as pernas ameaçavam ceder, e diante do olhar dele, ela não conseguiu mais se esconder. Sentiu que precisava se apresentar, precisava dizer a verdade. Ela se ajoelhou no chão, entre o pó e os pés de tantos que a haviam ignorado por anos. A multidão abriu espaço, surpresos, curiosos, indignados. A mulher tirou o véu com as mãos trêmulas. O rosto estava molhado de lágrimas. Ela ergueu os olhos e falou, com voz embargada: Fui eu! Fui eu! Repetiu ela, agora mais firme, mesmo que a voz ainda vacilasse. Todos ao redor voltaram os olhos para aquela mulher. Alguns a reconheceram, outros recuaram. A mulher impura. Aqui, no meio da multidão, tendo tocado o rabi, que ousadia era aquela? Mas ela não se importava mais com os olhares. Estava cansada demais para se esconder. Cansada de viver atrás das cortinas da vergonha. Naquele momento, algo maior do que o medo a impulsionava. Gratidão, verdade, redenção. Ela começou a contar. Com lágrimas escorrendo e a voz embargada, disse tudo. Senhor, há 12 anos eu sofro. Um fluxo de sangue que nunca parava. Já tentei de tudo, gastei tudo o que tinha.
Fui rejeitada, esquecida, deixada de lado. Mas hoje, quando ouvi que o Senhor vinha, eu pensei: se eu apenas tocar na orla de suas vestes, serei curada. E toquei. E fui. A multidão ouvia em silêncio. O som das ruas havia desaparecido. Os olhos de todos estavam nela. Aquela mulher que por tanto tempo havia sido invisível, agora era o centro. Mas não por escândalo, não por acusação, e sim porque o céu havia escolhido aquele momento para revelar a graça. Jesus a olhou com ternura. Seus olhos não carregavam reprovação, mas compaixão. Seu semblante não era de autoridade, mas de amor. Ele se aproximou, inclinou-se levemente e disse-se: e disse: Filha. Essa palavra explodiu no coração da mulher. Filha. Ele não a chamou de impura, nem de transgressora, nem de curada. Ele a chamou de filha. Jesus olhou nos olhos daquela mulher quebrada e, diante de todos, proclamou com voz firme e doce ao mesmo tempo: Filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e fica livre do teu sofrimento. Aquelas palavras não foram apenas uma declaração de cura. Foram uma reconstrução completa de sua identidade. A mulher impura agora era filha, a rejeitada agora era acolhida, a esquecida agora era lembrada pelo próprio Filho de Deus. Ela se levantou lentamente. Já não havia medo em seus olhos, mas brilho. Já não havia dor em seu corpo, mas leveza. Já não havia culpa em sua alma, mas paz. Caminhou entre as pessoas com passos novos. Não era mais a mesma, e muitos ali que antes só viam Jesus como um milagreiro passaram a entender algo mais profundo. Ele não curava apenas corpos, ele restaurava vidas, tocava o íntimo, dava nome a quem não tinha mais identidade, chamava de filha quem o mundo dizia que era nada. Essa é a lição que ecoa até hoje. Quantos de nós não carregamos dores invisíveis, feridas que sangram há anos, vergonhas silenciosas, medos profundos? Quantos vivem escondidos, achando que Deus jamais os notaria? Mas Jesus continua passando, e continua parando por causa de um toque de fé. Mesmo em meio à multidão, ele reconhece quem o toca com sinceridade. Mesmo entre milhares, ele vê o coração ferido e responde com amor. Talvez você esteja cansado, talvez esteja escondido atrás de um véu de vergonha, tentando sobreviver. Mas hoje, como naquela tarde, Jesus está dizendo: Filho, filha, a tua fé te salvou. Vai em paz, porque basta um toque para o céu inteiro se mover. Se essa mensagem falou com você, curta este vídeo e se inscreva no canal Hábito de Fé. Todos os dias publicamos conteúdos como este para fortalecer sua fé e lembrar que você nunca está sozinho. Compartilhe com alguém. O sol nascia lentamente sobre as muralhas de Jericó. A poeira das estradas se levantava com os primeiros passos dos viajantes e comerciantes que cruzavam a cidade, cada um com sua pressa, cada um com seus planos. O som dos vendedores já ecoava pelas ruas, anunciando frutas, pães, perfumes e tecidos. Para a maioria, era só mais um dia comum, mas para Bartimeu, todo dia era exatamente igual. Sentado à beira da estrada principal, com as pernas cruzadas sobre a poeira e os olhos vazios voltados para o nada, ele estendia as mãos, esperando por migalhas de misericórdia. Era cego, há anos. Ninguém sabia ao certo desde quando. Alguns diziam que nasceu assim, outros que perdeu a visão por alguma doença. Pouco importava. Para a cidade, ele era apenas mais um fardo social, um peso esquecido, um nome murmurado com pena ou desprezo. As roupas de Bartimeu eram velhas, sujas, gastas pelo tempo e pelo descaso. Seu corpo franzino já estava moldado pela rotina de pedir. Estendia a mão, abaixava a cabeça e repetia a frase que se tornara sua identidade. Uma esmola, por favor, uma moeda. Tenha compaixão de um cego. Alguns passavam rápido, fingindo que não ouviam. Outros o repreendiam com desprezo. Sai da frente, homem!
dá espaço para quem trabalha. Havia também os que lançavam algumas moedas, quase como quem se livra de uma obrigação. Mas raramente alguém parava, raramente alguém olhava nos olhos dele, se é que lembravam que ele tinha olhos. Bartimeu era invisível, era silêncio em meio à multidão. Era poeira ignorada pelos pés apressados, mas o que ninguém sabia é que ele ouvia, e muito. A audição aguçada de quem não vê, mas percebe. Bartimeu era cego, mas atento. Por suas orelhas passavam as histórias da cidade. Ele sabia de rumores, de visitantes, de tudo o que os olhos dos outros deixavam passar. E havia um nome que, nos últimos dias, vinha se repetindo cada vez mais: Jesus. Dizem que ele curou um leproso com um toque. Você viu? Um paralítico levantou e saiu andando. Ele expulsou um demônio com apenas uma palavra. E dizem que ele está a caminho de Jerusalém. Cada frase ouvida por Bartimeu era como um tijolo na construção da esperança. Algo que ele já não sabia mais se existia dentro de si, mas estava ali, crescendo, silencioso, poderoso. Ele não sabia como Jesus era, nunca o viu, mas isso não o impedia de acreditar. Se ele curou outros, talvez possa me curar também. Se ele passar por aqui, eu vou chamar. Mesmo que ninguém me ajude, eu vou gritar. O coração de Bartimeu batia mais forte. Era como se o espírito dele soubesse que algo estava prestes a acontecer. E então, naquele dia, enquanto o sol já estava alto no céu e o calor fazia a estrada brilhar, Bartimeu ouviu algo diferente. Passos, muitos, um murmúrio que aumentava, gente correndo, vozes dizendo: é ele, é Jesus, ele está vindo. O coração do cego disparou, ele se levantou com dificuldade. As pernas tremiam, o corpo doía, mas a fé empurrava. As mãos esticadas começaram a se agitar, não para pedir esmolas, mas para alcançar o milagre. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A multidão parou. Alguns olharam com desprezo. Outros riram. Alguns tentaram calá-lo. Ei, cego, fica quieto! Ele não vai te ouvir! Diziam com arrogância. Mas Bartimeu não se calou. A voz que grita com fé não depende da permissão dos outros. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou, no meio da multidão, no meio do barulho, no meio da agenda que todos achavam que ele tinha. Ele parou, porque alguém o chamou com fé, alguém que ninguém via, mas que o céu inteiro reconheceu. Chamem-no, disse Jesus, olhando em direção à voz que cortava o caos. A multidão, que antes empurrava e mandava calar, agora se virou para Bartimeu. A mesma boca, que antes o repreendia, agora dizia: ânimo, levanta-te, ele está te chamando. Bartimeu não pensou duas vezes. A Bíblia diz que ele lançou de si a capa que era sua identidade de mendigo, a capa que o cobria nas noites frias, a capa que carregava o peso dos anos de abandono. Ele a deixou no chão, como quem diz: eu não vou mais precisar disso. E tateando o caminho, ele foi, guiado apenas por uma certeza: Jesus o estava chamando. E então, finalmente, Bartimeu ficou diante dele. Imagina esse momento, anos sendo ignorado, anos ouvindo passos que não paravam, anos com pessoas que só olhavam para ele com pena ou desprezo. Agora, Jesus estava diante dele, o Filho de Deus, o Messias, e o tratava com dignidade. Jesus olhou para o homem sujo, ofegante, com a poeira colada à pele suada, e fez uma pergunta simples, mas profunda: o que você quer que eu te faça? Ele poderia ter dado ordens, poderia simplesmente curá-lo, mas Jesus queria ouvir, Jesus queria diálogo, Jesus queria relacionamento, porque para Deus fé não é transação, é conexão. E Bartimeu respondeu sem hesitar: Mestre, que eu veja. Não pediu riqueza,
Não pediu status, não pediu vingança contra os que o rejeitaram. Ele só queria ver. Jesus então disse: Vai, a tua fé te salvou. Naquele exato momento, Bartimeu abriu os olhos e viu. Mas o primeiro rosto que ele enxergou foi o de Jesus. E tudo mudou. A estrada já não era poeira. As vozes já não eram zombarias. A vida já não era condenação. Bartimeu tinha sido restaurado. Mas o mais bonito dessa história é o que aconteceu depois. A Bíblia diz que Bartimeu passou a seguir Jesus pelo caminho. Ele não apenas foi curado, ele foi convertido. Não apenas recuperou a visão, ganhou um novo propósito. Não voltou para casa, não correu para contar aos vizinhos. Ele seguiu aquele que lhe deu olhos, alma e direção. Bartimeu agora caminhava com passos firmes. Pela primeira vez em muito tempo, não apenas ouvia o caminho, ele o enxergava. Cada detalhe da estrada, o rosto das pessoas, a luz do céu, as cores do mundo, tudo era novo. E ainda assim, nada disso era mais precioso do que aquele que ele decidiu seguir. Ele não queria apenas olhos, ele queria presença, queria seguir os passos daquele que o viu quando ninguém via, daquele que parou quando todos mandavam passar, daquele que ouviu um grito escondido no meio do barulho do mundo. Bartimeu caminhava atrás de Jesus, não por obrigação, mas por gratidão, não por interesse, mas por amor. E essa é a verdadeira cura, porque há muitos que enxergam, mas não seguem, muitos que veem, mas vivem cegos por dentro, muitos que receberam algo de Deus, mas não caminham com Ele. Bartimeu recebeu, mas não se afastou. Ele foi curado e permaneceu. Essa história não é apenas sobre um milagre físico. É sobre um Deus que vê quem o mundo esquece. Um Deus que para por causa de um clamor sincero, que pergunta: o que você quer que eu te faça? Não porque não saiba a resposta, mas porque deseja ouvir nossa fé. Talvez hoje você também esteja à beira do caminho. Talvez se sinta ignorado, invisível, cansado de pedir ajuda que nunca vem. Talvez já tenha se acostumado com a dor, com a capa do passado, com a voz calada pelo medo. Mas escute, Jesus está passando. E se você clamar com fé, Ele vai parar, vai ouvir, vai chamar você pelo nome e vai perguntar: o que você quer que eu te faça? Não tenha medo de responder. Não tenha medo de jogar fora a capa velha. Não tenha medo de dar o primeiro passo. Porque o mesmo Jesus que curou Bartimeu está aqui. E ele continua ouvindo vozes que o mundo quer calar. Quantas vezes somos como Bartimeu, sentados à beira da estrada da vida, acostumados com a rotina da dor, com a voz abafada, com os olhos fechados, não por falta de visão, mas por excesso de cansaço. Quantas vezes nos convencemos de que nunca vai mudar, de que ninguém vai parar por nós, de que nosso grito não é suficiente para mover o céu, mas Bartimeu nos ensina que fé não depende de cenário. Ela nasce no escuro, mas grita como luz. Ela não precisa de aplausos nem permissão. Ela só precisa de uma certeza: Jesus está passando. E quando Ele passa, tudo muda. Você pode estar rodeado de pessoas que te ignoram, te diminuem ou tentam te silenciar, mas se você clamar com fé, Jesus vai parar. Ele não se move por status, não responde à aparência, ele responde à fé. Então, hoje, se a dor está grande, se a escuridão parece eterna, se a multidão diz que não vale a pena, grite mais alto, porque quem crê de verdade não se cala, e quem clama de coração é ouvido por Deus. Jesus está te perguntando: o que você quer que eu te faça? Responda com fé, jogue fora a capa velha, dê o passo, levante-se e siga o Mestre, porque há milagres esperando por quem se recusa a ficar calado. Jesus caminhava com seus discípulos por uma estrada empoeirada próxima a Jerusalém, cercado por uma multidão que ansiava por ouvir suas palavras. A cada passo,
Ele ensinava com autoridade, mas também com ternura. Seus olhos, cheios de compaixão, se voltavam para cada rosto, reconhecendo ali as dores, dúvidas e desejos de um povo faminto por direção. Certo dia, enquanto ensinava no meio do povo, um mestre da lei se levantou no meio da multidão. Ele era respeitado, conhecedor profundo das Escrituras e veio com uma pergunta que parecia sincera, mas carregava uma intenção de pôr Jesus à prova. Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? Perguntou com as mãos cruzadas e o semblante sério. Jesus olhou diretamente em seus olhos e, com sabedoria, respondeu com outra pergunta. O que está escrito na lei? Como você a lê? O homem, pronto para exibir seu conhecimento, respondeu com firmeza. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Jesus assentiu com a cabeça, sorrindo levemente. Respondeste corretamente. Faça isso e viverás. Mas o homem, desejando justificar-se, foi além. Havia uma inquietação em seu coração, um orgulho velado que o impelia a se sobressair, a encontrar alguma falha ou brecha nas palavras do mestre. Então, ele questionou: E quem é o meu próximo? Foi então que Jesus contou uma parábola, uma história, que transbordaria sabedoria, verdade e provocaria reflexão profunda no coração de todos ali presentes. Um homem descia de Jerusalém para Jericó. Era uma estrada conhecida por ser perigosa, cheia de curvas estreitas, ladeiras íngremes e pedras soltas. Ao redor, desfiladeiros e cavernas tornavam o caminho um local propício para emboscadas. Enquanto caminhava, sozinho, o homem foi surpreendido por um grupo de assaltantes. Eles o atacaram com brutalidade, arrancaram suas roupas, levaram seus pertences e o espancaram cruelmente. Deixaram-no quase morto, caído à beira da estrada, nu, coberto de feridas, com o rosto ensanguentado e o corpo tremendo de dor. O tempo passou, o sol escaldante queimava sua pele exposta, ele gemia, tentando abrir os olhos inchados. Cada respiração era um esforço, cada batida do coração, um lembrete de sua fragilidade. Por acaso, descia pelo mesmo caminho um sacerdote, vestido com roupas suntuosas, barba bem aparada e olhar altivo. Ele caminhava com passos largos. Ao avistar o homem caído, desacelerou. Observou por um instante. Viu o sangue, os hematomas, o estado deplorável da vítima, mas em vez de se aproximar, desviou pelo outro lado da estrada. Talvez pensasse que poderia se contaminar, ou talvez tivesse compromissos mais urgentes no templo. Seu coração, endurecido, ignorou o sofrimento diante de si. Logo depois, passou também um levita, alguém encarregado dos serviços sagrados do templo. Ele também viu o homem caído, murmurando entre a vida e a morte. Parou por um momento. Seus olhos percorreram as feridas, o rosto desconhecido, mas ele também se afastou, escolhendo seguir seu caminho, sem oferecer ajuda. Então, um samaritano, alguém desprezado pelos judeus, considerado impuro, indigno, passou por ali. Diferente dos outros, ele se compadeceu. Ao ver o homem ferido, correu até ele, ajoelhou-se, tocou suas feridas. Seu rosto se contorceu em dor, não pela sua própria segurança, mas pela dor do outro. Rasgou parte de sua roupa para estancar o sangue. Tirou de sua bolsa azeite e vinho para limpar e desinfetar as feridas. Cuidou dele com delicadeza, como quem cuida de um irmão. Depois, colocou o homem sobre seu próprio animal e, com passos lentos e constantes, o levou até uma estalagem próxima. Ali, continuou cuidando dele durante a noite, trocando as faixas, oferecendo água, vigiando seu sono, verificando sua respiração. O cansaço pesava sobre seus ombros, mas ele não se afastava. Pela manhã,
Antes de partir, deu 2 moedas de prata ao dono da estalagem e disse: Cuide dele, e se gastar algo a mais, pagarei quando voltar. Jesus, então, se virou novamente para o mestre da lei e perguntou: Qual desses 3 te parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? O escriba, com o orgulho agora desmontado, respondeu com sinceridade: Aquele que usou de misericórdia para com ele. E Jesus concluiu com uma ordem que ecoaria para toda a humanidade: Vai e faze o mesmo. A multidão ficou em silêncio. Não era apenas uma história, era uma revelação. Jesus havia invertido os papéis. O samaritano, tido como inimigo, mostrou mais compaixão do que os religiosos. Ele foi o verdadeiro próximo, ele agiu com amor. Naquele dia, muitos entenderam que ser próximo não é sobre religião, origem ou aparência, mas sobre atitude, compaixão e ação. Na cidade de Cafarnaum, os primeiros raios de sol banhavam as construções de pedra e as ruas ainda silenciosas. O som suave do vento percorria os becos, enquanto os moradores começavam a despertar para mais um dia de trabalho, oração e convivência. A cidade fervilhava de atividades e murmúrios sobre um homem que realizava curas e falava com autoridade diferente de todos os outros. Jesus de Nazaré. Mas essa história não começa com ele. Começa com um homem improvável, um centurião romano, estrangeiro, gentil, comandante de soldados. Para muitos judeus, ele representava o opressor, a sombra de Roma, que pairava sobre o povo escolhido. Mas, para aqueles que o conheciam, esse homem era diferente. Ele era respeitoso, justo e demonstrava uma sensibilidade incomum ao Deus de Israel. Seu nome não nos foi dado, mas sua fé ecoa pelos séculos. O centurião era um homem de responsabilidades. Comandava cerca de 100 soldados. Era estrategista, disciplinado e sabia o peso de uma ordem. Mas em sua casa havia algo que nem sua posição, nem sua força podiam resolver. Seu servo de confiança, a quem ele amava como um filho, estava gravemente doente, à beira da morte, inconsciente, frágil. Os melhores cuidados já haviam sido tentados. Os médicos falharam, e agora só restava a esperança. O centurião andava de um lado para o outro, o coração apertado, olhando o servo em silêncio. O jovem respirava com dificuldade, seu rosto pálido, a pele fria. A cada segundo que passava, parecia mais perto do fim. O soldado forte, acostumado a dar ordens e ver homens obedecerem, agora se via impotente. Seu olhar se voltou para o céu, onde seus olhos encontraram o que seu coração já buscava há tempos: socorro. Foi então que ele ouviu sobre Jesus. Já havia rumores sobre ele: milagres, cura de leprosos, expulsão de demônios. A sogra de Pedro fora curada ali mesmo, em Cafarnaum. O centurião ouviu relatos de que esse homem não apenas pregava, mas também tocava os intocáveis e restaurava os esquecidos. Algo dentro dele acendeu. Mas como se aproximar? Ele sabia que os judeus consideravam os gentios impuros. Sabia que um mestre judeu entrar na casa de um romano era escandaloso. Mesmo assim, ele precisava tentar. Então, teve uma ideia: pedir ajuda aos anciãos judeus que conhecia e que o respeitavam. Por favor, disse ele com urgência nos olhos, levem minha súplica até o mestre. Digam-lhe que meu servo está muito doente. Peçam para que ele venha curá-lo. Os anciãos hesitaram por um momento, mas logo consentiram. Aquele homem havia construído a sinagoga da cidade com seus próprios recursos. Era gentil, era devoto, era digno de compaixão. Eles partiram rapidamente em direção a Jesus, que estava ensinando nas proximidades. Ao encontrarem o mestre, disseram: Senhor, há um centurião que te roga ajuda. Ele é digno do teu favor. Ama o nosso povo e até nos construiu a sinagoga. Seu servo está à beira da morte. Jesus, com seu coração sempre sensível ao clamor humano, prontamente se levantou e os acompanhou.
Seus discípulos seguiam atentos. As multidões começaram a se formar ao redor, sussurrando, especulando. Um gentio pedindo ajuda? Um romano? E Jesus indo até sua casa? Enquanto o grupo se aproximava da casa do centurião, este, de longe, viu a movimentação. Seu coração se apertou. Ele sabia que não era digno, sabia quem era aquele homem que se aproximava. Sentiu-se pequeno, humilde, tremendo de reverência. Rapidamente, chamou amigos próximos e os enviou ao encontro de Jesus. Quando chegaram, repetiram as palavras exatas do centurião. Senhor, não te incomodes. Eu não sou digno de que entres debaixo do meu teto, por isso nem mesmo me achei digno de ir pessoalmente até ti. Mas dize uma só palavra, e o meu servo será curado. A multidão silenciou. Os discípulos se entreolharam. Jesus parou, e os mensageiros continuaram. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade, e tenho soldados sob meu comando. Se digo a um, vai, ele vai. Se digo a outro, vem, ele vem. Se digo ao meu servo, faz isso, ele faz. Assim também, sei que basta uma ordem tua, e tudo se cumpre. As palavras ressoaram com tamanha fé, tamanha clareza espiritual, que Jesus se maravilhou. Sim, o Filho de Deus, que conhecia os corações, que discernia intenções, se admirou profundamente. Ele se voltou para a multidão e declarou: Em verdade vos digo, nem mesmo em Israel encontrei tamanha fé. As palavras foram como um trovão espiritual, vindas de um centurião romano, um homem de guerra, mas agora quebrado diante da fé, um homem de ordens, agora esperando uma palavra. Naquele mesmo instante, sem toques, sem rituais, sem pompa, o milagre aconteceu. O servo que estava à beira da morte levantou-se com o rosto rosado, a respiração leve, os olhos vivos. A febre se foi, a morte recuou, a vida venceu. Os mensageiros retornaram à casa e, ao entrarem, testemunharam o impossível. O servo estava completamente curado. O centurião caiu de joelhos, lágrimas nos olhos. Ele não viu Jesus, não o tocou, mas sua fé atravessou a distância e foi suficiente. A notícia do milagre se espalhou como fogo entre as palhas. Em poucas horas, Cafarnaum inteira comentava. O servo do centurião foi curado só com uma palavra de Jesus. Velhos contavam o ocorrido nas portas de suas casas. Mulheres se emocionavam com a fé de um homem que sequer era do povo de Israel. E os discípulos estavam boquiabertos. Pedro, sempre impulsivo, comentou com os outros: Vocês ouviram o que ele disse? Nem mesmo em Israel encontrou tamanha fé. João, mais introspectivo, murmurou: É como se aquele homem soubesse exatamente quem Jesus é, mesmo sem andar com ele todos os dias como nós. O centurião, por sua vez, permaneceu em sua casa, agora tomada por uma atmosfera de gratidão. Os servos dançavam em silêncio com os olhos marejados. Aquele que quase morreu, agora caminhava pelo pátio, saudando a todos com um sorriso sereno. Era como se a paz tivesse se materializado ali. Mas, mesmo em meio à alegria, o centurião se recolheu. No seu interior, algo mais profundo havia sido despertado. Ele não queria apenas a cura. Ele ansiava por conhecer mais sobre aquele homem. Não o milagreiro, mas o Messias, o Salvador. Ele não sabia ainda, mas sua fé havia tocado os céus. Em outro ponto da cidade, Jesus caminhava com os discípulos, silencioso, seus olhos atentos ao que ninguém via. Ele sabia que aquele momento era profético. A fé de um gentil apontava para o que ainda viria, um reino sem fronteiras, um povo formado não por etnia, mas por fé. O reino dos céus será tomado por aqueles que creem com o coração, disse ele, enquanto olhava o horizonte. Muitos virão do Oriente e do Ocidente e se assentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó. Os discípulos tentavam compreender aquelas palavras.
Jesus estava dizendo que os gentios também fariam parte do reino? Que a salvação era para todos? Isso era novo, revolucionário e, ao mesmo tempo, escandaloso para muitos. Dias se passaram. O centurião continuou sua rotina militar, mas algo dentro dele havia mudado. A rigidez do uniforme agora se misturava com a suavidade de um coração rendido. Ele ainda dava ordens, ainda marchava com seus soldados, mas carregava um olhar diferente. Seus subordinados percebiam isso. Ele não era apenas um líder, era um homem transformado. Durante as noites, ele subia ao terraço de sua casa e fitava as estrelas. Em silêncio, orava. Não com fórmulas, não com repetições, mas com um coração quebrantado. O mesmo Deus de Israel, que ouvira Abraão, ouvira também a súplica de um comandante romano. E isso era grandioso demais para ser ignorado. E Jesus seguia seu caminho. Multidões continuavam a cercá-lo. Homens e mulheres buscavam cura, respostas, direção. Mas sempre que encontrava fé verdadeira, ele parava. Não importava se era um pescador, uma prostituta, uma mulher com um fluxo de sangue ou um centurião estrangeiro. A fé sempre o fazia parar. Certo dia, um fariseu questionou Jesus. Como podes admirar a fé de um gentil? Ele não conhece a lei, não guarda os mandamentos. Como podes elogiá-lo? Jesus, com olhar firme e amoroso, respondeu: a fé verdadeira não se mede por tradições, mas pelo coração que confia. Aquele homem entendeu que bastava uma palavra minha. Isso é fé. E onde há fé, há milagre. Essas palavras ecoaram entre os presentes. Alguns entenderam, outros se escandalizaram, mas ninguém ficou indiferente. Enquanto isso, em Cafarnaum, o centurião continuava sua caminhada silenciosa. Ele não buscava reconhecimento, não fez alarde, não escreveu sobre o milagre, mas seu nome ficou eternizado, não por sua espada, mas por sua fé. A história dele atravessou os séculos, não como um comandante romano, mas como um homem que acreditou antes de ver, que reconheceu a autoridade de Jesus, mesmo sem tê-lo conhecido pessoalmente, que não precisou de sinais para crer, que apenas confiou. A notícia do milagre se espalhou como fogo entre as palhas. Em poucas horas, Cafarnaum inteira comentava: o servo do centurião foi curado só com uma palavra de Jesus. Velhos contavam o ocorrido nas portas de suas casas. Mulheres se emocionavam com a fé de um homem que sequer era do povo de Israel. E os discípulos estavam boquiabertos. Pedro, sempre impulsivo, comentou com os outros: vocês ouviram o que ele disse? Nem mesmo em Israel encontrou tamanha fé. João, mais introspectivo, murmurou: é como se aquele homem soubesse exatamente quem Jesus é, mesmo sem andar com ele todos os dias como nós. O centurião, por sua vez, permaneceu em sua casa, agora tomada por uma atmosfera de gratidão. Os servos dançavam em silêncio, com os olhos marejados. Aquele que quase morreu, agora caminhava pelo pátio, saudando a todos com um sorriso sereno. Era como se a paz tivesse se materializado ali. Mas, mesmo em meio à alegria, o centurião se recolheu. No seu interior, algo mais profundo havia sido despertado. Ele não queria apenas a cura. Ele ansiava por conhecer mais sobre aquele homem. Não o milagreiro, mas o Messias, o Salvador. Ele não sabia ainda, mas sua fé havia tocado os céus. Em outro ponto da cidade, Jesus caminhava com os discípulos, silencioso, seus olhos atentos ao que ninguém via. Ele sabia que aquele momento era profético. A fé de um gentil apontava para o que ainda viria, um reino sem fronteiras, um povo formado não por etnia, mas por fé. O reino dos céus será tomado por aqueles que creem com o coração, disse ele, enquanto olhava o horizonte. Muitos virão do Oriente e do Ocidente e se assentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó. Os discípulos tentavam compreender aquelas palavras.
Jesus estava dizendo que os gentios também fariam parte do reino? Que a salvação era para todos? Isso era novo, revolucionário e, ao mesmo tempo, escandaloso para muitos. Dias se passaram. O centurião continuou sua rotina militar, mas algo dentro dele havia mudado. A rigidez do uniforme agora se misturava com a suavidade de um coração rendido. Ele ainda dava ordens, ainda marchava com seus soldados, mas carregava um olhar diferente. Seus subordinados percebiam isso. Ele não era apenas um líder, era um homem transformado. Durante as noites, ele subia ao terraço de sua casa e fitava as estrelas. Em silêncio, orava, não com fórmulas, não com repetições, mas com um coração quebrantado. O mesmo Deus de Israel, que ouvira Abraão, ouvira também a súplica de um comandante romano. E isso era grandioso demais para ser ignorado. E Jesus seguia seu caminho. Multidões continuavam a cercá-lo. Homens e mulheres buscavam cura, respostas, direção, mas sempre que encontrava fé verdadeira, ele parava. Não importava se era um pescador, uma prostituta, uma mulher com um fluxo de sangue ou um centurião estrangeiro. A fé sempre o fazia parar. Certo dia, um fariseu questionou Jesus: como podes admirar a fé de um gentil? Ele não conhece a lei, não guarda os mandamentos. Como podes elogiá-lo? Jesus, com um olhar firme e amoroso, respondeu: a fé verdadeira não se mede por tradições, mas pelo coração que confia. Aquele homem entendeu que bastava uma palavra: minha. Isso é fé. E onde há fé, há milagre. Essas palavras ecoaram entre os presentes. Alguns entenderam. Outros se escandalizaram, mas ninguém ficou indiferente. Enquanto isso, em Cafarnaum, o centurião continuava sua caminhada silenciosa. Ele não buscava reconhecimento. Não fez alarde. Não escreveu sobre o milagre, mas seu nome ficou eternizado não por sua espada, mas por sua fé. A história dele atravessou os séculos, não como um comandante romano, mas como um homem que acreditou antes de ver, que reconheceu a autoridade de Jesus mesmo sem tê-lo conhecido pessoalmente, que não precisou de sinais para crer, que apenas confiou. O céu estava limpo naquela tarde na Galileia. O sol começava a descer suavemente, tingindo o horizonte com tons dourados, enquanto a brisa tocava o rosto dos discípulos. Depois de um longo dia de ensinamentos e multidões, Jesus estava cansado. Seus pés estavam sujos da poeira dos caminhos, suas roupas marcadas pelo contato com o povo e seu coração cheio da compaixão que derramara em cada palavra. Ele havia curado, consolado, ensinado parábolas e agora, ao cair da tarde, virou-se para os discípulos e disse com serenidade: passemos para a outra margem. Era uma instrução simples, mas carregada de propósito. Jesus sabia o que estava por vir. Sabia da tempestade, sabia do medo e sabia da lição que os discípulos precisavam aprender. Sem questionar, os discípulos se apressaram, entraram no barco, um daqueles usados por pescadores do lago, rústico, firme, acostumado às águas do mar da Galileia. Eles, muitos deles pescadores experientes, estavam à vontade naquele ambiente. Sabiam lidar com remos, velas e marés. Era o que conheciam. Outros barcos menores também o seguiram, curiosos ou desejando permanecer próximos do Mestre. E assim, o barco de Jesus se afastou lentamente da margem, balançando suavemente nas ondas calmas da noite que chegava. O céu começava a escurecer, as estrelas surgiam aos poucos e a tranquilidade era quase poética. Jesus, então, foi até a parte de trás do barco e, exausto, deitou-se sobre uma almofada e adormeceu. Era um sono profundo, o descanso de quem confiava plenamente no Pai. Era também um sinal da sua humanidade. Jesus, o Filho de Deus, sentia cansaço, como nós, mas o mar da Galileia é traiçoeiro. De repente, sem aviso, o clima começou a mudar.
Nuvens espessas cobriram o céu. O vento se levantou com força. Ondas começaram a crescer, batendo contra o casco do barco com violência. Os discípulos, antes tranquilos, agora lutavam contra a água que invadia o barco. Remavam, esvaziavam a embarcação, gritavam uns com os outros. Estavam apavorados. A chuva caiu com intensidade. Os trovões ecoavam sobre as águas. Relâmpagos cortavam o céu e iluminavam por instantes os rostos assustados daqueles homens. O barco balançava perigosamente, quase virando. Eles estavam no limite da força e da fé. E Jesus continuava dormindo. Como podia? Como alguém dorme enquanto tudo desaba? Enquanto o medo toma conta? Enquanto a água ameaça engolir tudo? Eles correram até ele, acordando-o com um desespero. Mestre, mestre, não te importa que pereçamos? Jesus se levantou, calmamente, sem pânico. Seus olhos refletiam paz no meio do caos. Ele olhou para o céu negro, para as ondas furiosas, para o vento que uivava, e falou. Com autoridade, ele disse, silêncio, acalma-te. E então, tudo cessou. O vento parou, as nuvens se dissiparam, o mar ficou calmo, como um espelho. As estrelas voltaram a brilhar. O som agora era apenas o da respiração dos discípulos, ofegante, tentando entender o que tinham acabado de presenciar. Jesus, então, os olhou e perguntou, por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Os discípulos estavam imóveis. Nenhum deles conseguia falar. O mar, há instantes tão violento, agora os envolvia com uma paz quase sobrenatural. Era como se o próprio tempo tivesse parado para contemplar o milagre. As mãos deles ainda seguravam os remos, os baldes, os mastros, mas os olhos estavam fixos em Jesus. Alguns estavam com o rosto molhado, não apenas pela chuva que havia cessado, mas pelas lágrimas que caíam sem controle. O medo que os paralisara minutos antes agora dava lugar a um temor reverente, profundo, diante daquele que tinha poder até sobre a natureza. Quem é este? Murmurou um deles quase num sussurro. Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? A pergunta ecoou no coração de todos. Eles já tinham visto milagres. Já tinham visto paralíticos andarem, cegos enxergarem, leprosos serem purificados. Mas isso era diferente. Isso era majestade, autoridade. Era domínio absoluto sobre forças que nenhum homem jamais controlou. Jesus não havia apenas orado, pedindo que o mar se acalmasse. Ele havia ordenado, com voz firme, sem medo, como quem está acostumado a comandar os elementos. E o mar obedeceu. Era como se a criação reconhecesse a voz do seu Criador, como se o vento se curvasse diante daquele que o soprara pela primeira vez no Éden, como se as águas se lembrassem de quem as separou em Gênesis e agora dizia, basta. Os discípulos estavam aprendendo algo que mudaria para sempre a maneira como enxergavam Jesus. Ele não era apenas um mestre sábio, não era apenas um profeta poderoso. Ele era o Filho de Deus, o Verbo encarnado, o Senhor sobre tudo. Mas Jesus também queria que eles aprendessem outra coisa. A pergunta que ele fez não era apenas uma repreensão, era um convite, um chamado à fé. Ele não disse, vocês são fracos, nem vocês me decepcionam. Ele perguntou, por que vocês estão com medo? Ainda não têm fé? Era como se dissesse, vocês me viram curar, me ouviram ensinar, estiveram comigo em tantos momentos, por que agora duvidam? Era sobre confiança, sobre reconhecer que, mesmo quando tudo parece fora de controle, se Jesus está no barco, não há o que temer. A tempestade não veio por acaso. Ela foi o cenário escolhido por Deus para revelar aos discípulos quem Jesus realmente era. Foi no meio do caos que eles enxergaram a glória. E não é assim também conosco? Quantas vezes estamos navegando pela vida em aparente calmaria e de repente os ventos mudam? O emprego é perdido, a saúde falha, alguém que amamos nos decepciona.
Um sonho se desfaz e de repente nos sentimos como aquele barco, prestes a afundar. Oramos, clamamos, às vezes até acusamos Deus. O Senhor não se importa, vai deixar que eu pereça. E muitas vezes ele parece estar em silêncio, dormindo, inerte, mas ele está no barco. Mesmo que pareça distante, ele está presente. E quando ele se levanta e fala, a tempestade obedece. Sempre. Há momentos em que Jesus acalma a tempestade. Em outros, ele acalma o nosso coração no meio dela, mas sempre, sempre ele está conosco. Os discípulos voltaram a remar. A margem estava próxima, o céu estava limpo novamente, mas algo dentro deles havia mudado. Agora, remavam com mais do que força física. Remavam com fé, com a certeza de que estavam com o Filho do Altíssimo. E quando chegaram do outro lado, em terra firme, sabiam que aquele dia não seria esquecido. Não pelas ondas, não pelo vento, mas pelo poder que viram, pela paz que sentiram, pela lição que aprenderam. A presença de Jesus é maior que qualquer tempestade. Quantas vezes, assim como os discípulos, nós também gritamos: Senhor, não te importa? Quantas vezes, diante do sofrimento, da perda, da ansiedade, nos sentimos abandonados no meio da tempestade? Mas essa história nos mostra algo precioso. O silêncio de Deus nunca é ausência. Jesus estava no barco, dormindo, sim, mas presente. E a presença dele muda tudo. Talvez hoje você esteja enfrentando uma tempestade invisível. Talvez ninguém veja o que você está passando. Talvez você esteja sorrindo por fora, mas afundando por dentro. E no fundo, seu clamor silencioso é: Jesus, onde o Senhor está? Ele está aí, no seu barco. Mesmo que você não o veja, mesmo que pareça dormir, ele está no controle. O mar ainda obedece à sua voz. O vento ainda se curva diante do seu comando. E o caos, que parece incontrolável, pode se transformar em paz num piscar de olhos. Mas há algo ainda mais poderoso que Jesus quer fazer. Ele quer acalmar o seu coração. Nem sempre a tempestade vai desaparecer imediatamente. Às vezes ela continua, mas você muda por dentro. Você se fortalece. Você descobre que não está sozinho. Você aprende a confiar, não porque tudo vai bem, mas porque Ele está com você. Essa história não é apenas sobre um milagre, é sobre fé, é sobre lembrar que, mesmo quando tudo parece fora do lugar, existe um Deus que continua soberano. E quando você sentir que está afundando, quando o medo bater, quando o céu escurecer e o vento se levantar, lembre-se, Jesus está no seu barco. Ele não falhou com os discípulos e não vai falhar com você. Acalme seu coração, descanse na presença dele, confie na sua palavra, porque no tempo certo ele vai se levantar. E quando ele fala, o mar obedece.